Olá, amigos e amigas de Praia Grande. Estamos aqui hoje com mais um programa TV Com Debate Praia Grande. Nessa ocasião, aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, eu entrevisto Jamir Menali, coordenador jurídico da Federação do Estado de São Paulo dos Sindicatos de Servidores Públicos Municipais e da Confederação Nacional de Sindicatos de Servidores Públicos Municipais. Nome complicado, grande, mas é um prazer trazer aqui o Dr. Jamir, que vem da região de Campinas, advogado que milita nos tribunais superiores e especialista em direito sindical. Bem-vindo, Jamir. Quais são as novidades? Eu estou sabendo que você esteve no Mato Grosso, num evento da Confederação Nacional. Quais são as novidades que você traz? Como foi lá o evento realizado pela Confederação? Bom, Getúlio, o que nós fizemos no Mato Grosso foram 4 dias praticamente de debates, onde os problemas que envolvem hoje a nação brasileira, nós debatemos a questão política, a questão do sindicalismo, a organização dos trabalhadores no país, né? A questão da economia em si, que são dois pontos fundamentais que está aí, a questão econômica e a questão política. A questão política está gerando para a economia brasileira uma certa descrença, uma certa dúvida. Então, o investidor, aquele que tem que ter segurança para colocar o seu dinheiro numa nação, ele não vai pôr de jeito nenhum num país onde estão ingressando com impeachment, uma tentativa de caçar a presidência da República. Na Espanha, aconteceu um fato que isso serve como exemplo para o Brasil, o chamado Pacto de Moncloa. No Pacto de Moncloa, todas as sequências, as ideias, os grupos políticos da Espanha entenderam que a Espanha era maior do que os interesses de grupo ou partidários. E foi feito o Pacto de Moncloa e a Espanha saiu de uma situação de risco e de miséria perante o mundo. O que poderia acontecer aqui no Brasil, certo? Ao invés de vir à tona e com grande evidência essa questão dos interesses partidários, nós deveríamos começar a ter uma visão de Brasil. O Brasil precisa sair dessa. E eu acho que nós temos que também dar uma contribuição. O sindicato é a peça importante na questão do desenvolvimento da nação, porque o sindicato é a organização livre e soberana dos trabalhadores, e são os trabalhadores que dão o rumo. Então o político precisa aprender um pouco com o sindicalista, porque dentro do sindicato ainda existe um pouco de democracia, uma democracia onde a categoria profissional é que dita as regras, enquanto que na nossa política as coisas estão acontecendo de forma diferente. Os interesses são tantos e tão divergentes que nós estamos levando o Brasil para o discreto internacional. Eu entendo, mas já nós vamos falar das questões relativas à nossa região, aos servidores públicos municipais de Praia Grande, mas eu queria, pegando esse gancho, se eu fazer uma pergunta. Junto com o PMDB, dentro do governo, onde a troca, o trabalho que a presidente vem tentando fazer, ou pelo menos demonstra tentar fazer, de redução de gastos, gera um ministério a mais para o PMDB, você acha que isso é possível? Eu acho que ali os interesses são negociações políticas, né? A presidente fez uma negociação, ela necessita do apoio do PMDB, no Congresso Nacional para aprovar esse ajuste fiscal que o próprio Joaquim Levy, que é o ministro da Fazenda, encaminhou para o Congresso, né? Então, o voto do grupo do PMDB no Congresso gerou mais um ministério para ele. Então, é uma troca de favores, né? E eu acho que a política, eu entendo, inclusive muitas pessoas, como eu atuo
no estado todo, ou às vezes no território nacional inteiro. Quantas pessoas já chegaram a mim e disseram, olha, por que você não é candidato a deputado, por que você não é candidato a isso ou aquilo? Eu já tive essa experiência na minha vida. No ano de 1986, eu fui candidato a deputado estadual, tive uma votação até expressiva pela primeira vez, né? Era o suplente dentro de uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas perdi a esperança, porque eu sou sonhador. Eu sou alguém que pensa que é possível ainda consertar o mundo e criar um equilíbrio entre os diversos setores, tanto da sociedade como das pessoas. E como isso é impossível, onde nessa troca de favores, nessa troca de gentilezas, onde eu te dou uma coisa aqui, mas na frente você tem que me pagar dessa forma, eu não concordo com isso. E por não concordar com isso, às vezes a minha tendência é estar fora da política partidária ou mesmo das candidaturas. É o jogo de poder. Eu acho que isso, o Brasil, às vezes, é por essa troca de favores que o país, às vezes, não caminha. Porque o PMDB, você já viu alguma vez o PMDB oposição? Fora do poder? Fora do poder? Nunca. Nunca teve. Bom, é isso, né? A gente vive nessa situação, é isso que tem que enfrentar. E você, como disse, muitas vezes você está trabalhando em vários locais do estado de São Paulo, várias cidades. Eu queria que você desse um quadro, como está a situação das prefeituras do estado de São Paulo. Eu sei, por exemplo, que acho que há uns 2 meses, na prefeitura de Paulínia, que Paulínia é um município rico. Americana, que pagou R$800 de salário? Ou foi Paulínia? Não, Paulínia não. Paulínia não tem atraso, paga no último dia do mês. Com o royalty da Petrobras. Lá Paulínia, além da Petrobras, Paulínia tem ali um polo industrial que é petroquímico e indústria farmacêutica, né, que a arrecadação de Paulínia ela é suficiente para poder... Mas a Americana sofreu um impacto muito forte com a importação A Americana era um polo têxtil, né? Então era considerada aí entraram os chineses, a princesa tecelã do Brasil. Aí vieram justamente o tecido da China, vendido barato, né? A concorrência... Fecharam-se grandes indústrias de Americana. Com o fechamento das grandes indústrias de Americana, a arrecadação, o ICMS do município foi lá embaixo. A arrecadação, na verdade, a receita do município ela é composta, né, por... Você tem o ICMS, é o primeiro deles, é a fatia do bolo, mas depois nós temos o IPVA, o IPTU, né? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Esse é inteiro do município, né? E a Americana sofreu uma redução na sua arrecadação enorme. E além disso, além de sofrer essa redução na arrecadação, a irresponsabilidade de um prefeito, de um moço que não tinha muita noção do que era administrar uma cidade. Começou a fazer bobagens, besteira, gastos sem muito sentido, e isso agora implicou numa situação caótica para a cidade. Esse é o que foi cassado ou é o anterior que foi cassado? Porque teve um problema político lá também. Justamente, o prefeito que estava feito as bobagens que fez, ele foi cassado. Aí foi colocado o presidente da Câmara. E o presidente da Câmara fez besteiras maiores ainda. Porque, primeiro, que uma lei orçamentária do município, que foi presidido a sessão que aprovou essa lei orçamentária, ele era o presidente da Câmara, né? Depois ele foi empossado como prefeito interino, mandato tampão para fazer a eleição. Ele negociou contratos com fornecedores, deixou de seguir aquelas diretrizes traçadas pelo orçamento do município e não pagava os salários, nem o 13º.
Em função disso, nós ingressamos, e o que é interessante, nós ingressamos, né, eu e o doutor Rafael, que trabalha, o doutor Rafael Ceroni, ingressamos com uma ação combinatória de obrigação de fazer contra a prefeitura. O juiz diz o seguinte, que o orçamento ele estabelece ali como que os gastos devem ser. O salário é uma verba que ela tem uma segurança constitucional. Então, o não pagamento do salário, o prefeito, além de ele estar descumprindo com as diretrizes orçamentárias, ele estava afrontando os dispositivos constitucionais. Por isso, ele determinava que fosse pago imediatamente, no prazo de 48 horas, todos os salários, todas as pendências de verba de natureza alimentar, sob pena de multa de R$10 mil por servidor. A Prefeitura de Americana tem 7 mil servidores. Vezes R$10 mil, só a multa são 70 milhões de reais. Eles tentaram recurso tanto no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, como também agora foram até para o STJ e STF, tentando ver se derruba essa multa. Mas não tiveram sucesso em nenhum lugar, né? Porque o salário é verba de natureza alimentar, é a verba destinada à manutenção É interessante que se nós baseamos essa nossa ação no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, que é o respeito à dignidade da pessoa humana. O salário avilta, a falta de salário, a falta de dinheiro para cumprir com os compromissos do dia a dia, né, o pagamento do mercado, o pagamento das prestações, isso avilta, isso humilha a pessoa. Então isso ofende a dignidade. Foi aí que o juiz baseou e nos deu a liminar para pagamento. Mas tem muitas cidades no estado que estão com problema para pagar salário ou ainda não? A gente tem algumas aqui na região que estão com dificuldades e a gente até entende, né? São colegas, servidores que sofrem com as dificuldades, pagamento parcelado, num dia do mês pagam até um valor, depois paga outro valor, aqui na região. Mas por aí, está assim ou está equilibrado? Olha, não só lá em Americana, mas em várias cidades, não só do estado de São Paulo, do Brasil inteiro está tendo essa dificuldade. Porque houve essa redução o aumento excessivo dos juros no cartão de crédito, juros no cheque especial, juros nos empréstimos para aplicação na produção, no investimento. Então, tudo isso levou a uma estagnação da economia. Nessa estagnação da economia, o consumo reduziu. Com a redução do consumo, houve a redução também da produção. Reduzindo a produção, reduzido o consumo. A geração de impostos também reduziu. Reduzindo os impostos, a arrecadação dos municípios também foram reduzidas. Reduzindo a arrecadação, o limite dentro da lei de responsabilidade fiscal de 54% da receita líquida, ele também reduz. Então, os municípios, tem município que ele gastava 30, 35, 40, 45, ele teve uma arrecadação reduzida, então aquilo que ele gasta com salário ultrapassou o limite na lei de responsabilidade fiscal e criou uma dificuldade. E até para nós, certo? Para negociar com os prefeitos, a forma de negociar, muitas vezes o próprio servidor público não entende, que a gente mostra, porque é uma questão matemática. Não adianta a gente querer tirar 25 litros de água de um vasilhame que só tem 20. Então, nós estamos limitados pela lei de responsabilidade fiscal. Isso é muito difícil para o dirigente sindical, dos servidores públicos, quando chega numa situação como essa. Eu achei interessante que agora, ficando lá, fiquei 6 dias no Mato Grosso, tem cidades no Mato Grosso que não sentiu nem um pouquinho da crise. E tem cidades que não têm condição de pagar o salário para os servidores. Por que a cidade... Olha que interessante, eu fiz uma análise, por exemplo, a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, Lucas do Rio Verde,
certo? São cidades que eles são considerados os maiores produtores de soja do mundo. Eles vendiam um saco de soja por $20. O dólar a R$2, eles estavam vendendo um saco de soja a R$40. Com o aumento do preço do dólar e a desvalorização do real, eles passaram a vender essa soja dentro da especulação do mercado internacional, o mercado de commodities. Essa soja baixou para $18 o saco. Mas $1 a R$4, eles passaram a vender o saco de soja por R$72. O mesmo saco de soja que eles vendiam por 40, eles passaram a vender por 72. Com isso, a arrecadação do município aumentou. Então, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sapezal, no Mato Grosso, essas cidades não tem problema, porque trabalha com agronegócio, o negócio deles é carne de bovina, é soja, é milho. É diferente de nós aqui no Sudeste, que é a parte industrializada do país. E a parte industrializada do país, ela está sofrendo porque as indústrias estão com o pé no freio. Bom, no próximo bloco nós voltamos para falar de Praia Grande. Nós sabemos que hoje é sexta-feira, mas amanhã você vai participar de uma reunião que o sindicato promove com as atendentes de educação, mas no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Programação em reação, todos os dias, a 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite e à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você! Tudo bem, estamos de volta com o TV Com Debate Praia Grande. Hoje entrevistando aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Municipais o Dr. Jamir Benali, como eu disse no primeiro bloco, coordenador jurídico tanto da Federação Estadual dos Servidores Públicos Municipais como da Confederação. Jamir, você estava falando agora há pouco dos municípios do Mato Grosso que estão bem financeiramente e que não tem problema nenhum, e no Sudeste aqui nós estamos passando por dificuldades. Praia Grande, por exemplo, que é uma cidade que tem como forte da arrecadação o IPTU, embora o IPTU de Praia Grande, existem pessoas que têm imóveis aqui em praticamente todo o país, então alguém lá de Lucas do Rio Verde deve ter um imóvel aqui na Praia Grande e com certeza está pagando IPTU em dia. Porém, o pessoal que mora em São Bernardo, por exemplo, e tem casa aqui, deve estar passando por dificuldade para pagar o IPTU. Fora isso, os repasses do Fundeb. Fundeb é aquele fundo destinado à educação que o governo federal, para a Praia Grande pelo menos, a gente sabe, não tem passado os valores integrais. Já pelo terceiro ou quarto mês seguido, Praia Grande não recebe os valores integrais do Fundeb. A despeito disso, a gente sabe que o sindicato está trabalhando e lutando com afinco pela resolução de uma questão antiga das atendentes de educação. Você tem uma vasta experiência nessa área, já trabalhou nisso em 2 cidades, já conseguiu resolver essa questão em 2 cidades. Eu queria saber qual é a tua expectativa em relação à reunião de amanhã, que vai ser feita pelo sindicato com esse segmento dos trabalhadores municipais. Getúlio, eu quero te responder desde o início, quando você me faz a pergunta, falando
da questão de que Praia Grande tem uma arrecadação focada ou calcada, principalmente no IPTU. Esse seminário que nós tivemos lá em Cuiabá, no Mato Grosso, nós tivemos lá uma auditora de um Tribunal de Contas. E hoje o Tribunal de Contas ele tá tendo um entendimento de que é o seguinte: as dívidas dos impostos, dos IPTUs, o município que não aciona o devedor está respondendo por omissão. Então, uma vez não paga, o prefeito ele tem que determinar a sua Secretaria dos Negócios Jurídicos que notifique o devedor, e uma vez notificado e não havendo pagamento, que essa dívida seja lançada na dívida ativa e seja feita a execução. Até porque dentro da lei do Código de Processo Civil, o bem, o imóvel, ele é impenhorável, mas é ressalvada a questão da fiança e das dívidas decorrentes de tributos. Apenas para esclarecer aqui, todos sabem que eu trabalho na Prefeitura há 34 anos, então eu conheço bem esse aspecto. Na Prefeitura de Praia Grande, especificamente, existe um trabalho feito por servidores públicos municipais. E por que eu falo isso? Porque, independentemente do prefeito, a equipe da Secretaria de Finanças e a equipe da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela trabalha no sentido de sempre resolver essas questões. Como? Ajuizando as ações pertinentes. Aqui na Praia Grande, não pagou num ano, no outro está na dívida ativa. Já está executivo fiscal. Já está no executivo fiscal. Eu já tenho conhecimento agora, Praia Grande está inovando numa situação. Nas ações até 60 salários mínimos, existe um tribunal especial para a discussão dessas questões. É o juizado, então, o juizado a prefeitura vai poder atuar até nesse juizado e até nas situações de menor valor fazer os acordos necessários para que o mais rápido possível esse dinheiro entre nos cofres públicos. Mas qual é a tua expectativa, você que já participou da primeira reunião com as atendentes de educação, para a reunião que se realiza amanhã? Então, nessa sequência, não basta querer. A gente não eu tenho muito pé no chão, né? Eu acho que não adianta a gente ter um sonho, mas é necessário existir a possibilidade e a probabilidade de realização desse sonho. É um direito dessas moças, porque é um projeto que foi idealizado por um senador brasileiro, certo? Um senador que era um profissional da educação, o senador Darcy Ribeiro, que ele fez a Universidade de Brasília, um antropólogo que iniciou o trabalho no Xingu com os índios brasileiros, fez a Universidade de Brasília, uma pessoa de uma cabeça muito aberta. Então ele idealizou um projeto de que a forma que a gente tinha para poder sair de uma situação de nação subdesenvolvida, era começar a educar nossas crianças com 0 ano, através de símbolos, para a gente fazer a aferição da esperteza de uma criança, do grau de sensibilidade de uma criança. E isso, ele projetou o Fundeb, ou seja, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Mas para isso, essas pessoas que trabalham hoje nessa atividade, elas não podem nem mais, não é nem o magistério, elas não têm nem que ter a qualificação como normalistas, que é uma coisa antiga, né? Mas e sim, elas têm que ser pedagogas. Por quê? Porque elas têm que entender a metodologia da educação.
Agora, se elas têm que ter atribuição, se a própria lei de diretrizes e base, certo, do Ministério de Educação e Cultura, se ela determina que ali é auxiliar de educação, auxiliar que trabalha nesse âmbito, se ela tem que ter uma formação pedagógica, se há uma exigência que ela tem que ter uma formação pedagógica, não resta a menor dúvida que quando você exige um atributo profissional de alguém, você tem que incluir essa pessoa dentro do cargo que tem aquele atributo. Se ela tem que ter pedagogia, se ela tem que ter a formação como pedagoga, por que auxiliar? Ela tem que simplesmente ser incluída dentro do âmbito do magistério, ela passa a ser uma professora. Isso já aconteceu, não só aconteceu em Americana, aconteceu em Paulínia, né? Mas é aquela história, isso vai de cada município, o administrador, o prefeito, ele não está obrigado a fazer isso, a lei não o obriga, ela estabelece uma regra. Agora, um prefeito que quer modernizar a sua cidade, dentro do âmbito de que, olha, nós vamos pegar essas moças, elas vão ser transformadas em professora, mas isso tem um prazo. Por exemplo, ali você tem dessas auxiliares, não são todas que têm a qualificação profissional. Se não são todas, você tem que abrir o espaço, a lei tem que estabelecer um prazo, e para até que ela se qualifique. Após o encerrar desse prazo, aquelas que qualificaram, tudo bem, elas fizeram jus a um enquadramento. E encerrado isso, quando aquela que não se qualificou, fica na mesma função. Aí você já está entrando na proposta que você quer levar para ser discutida amanhã? Não, ou isso já é uma experiência que você tem de outras situações? Eu estou colocando aquilo que vem de outras prefeituras, discussões que nós fizemos em outras prefeituras. Eu sei de impacto financeiro, isso tem um impacto financeiro para o município. Você tem que medir aquela história. Eu sou mineiro, e lá em Minas dizia o seguinte: você tem que medir a água e o fubá. Ou você vai fazer angu, ou você vai fazer mingau, certo? Então você tem que medir. Eu sei, cada prefeitura tem a sua arrecadação, e principalmente discutir esse assunto num momento de crise é um momento ruim, mas nem por isso você não pode deixar de plantar a semente e começar a irrigar essa semente para ver, quem sabe, numa sequência de discussão, de uma forma democrática, certo? Sensibilizando o prefeito para que o prefeito entenda essa coisa como necessidade dessas moças e para o próprio município ser bom, mas não aquela história de achar que é a ferro e fogo, vão partir para o pau, porque o ranço do sindicalismo de guerrilha já acabou. Hoje a gente tem que buscar, através da educação, através da negociação, através do convencimento, da persuasão, a mostrar para o prefeito, a mostrar para o gestor público da necessidade dele criar uma situação que vai beneficiar tanto as moças que estão dentro dessa área, como também as próprias crianças e a própria cidade. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência de Paulínia, que eu sei que, como você falou, Paulínia é uma cidade que tem uma arrecadação, é uma cidade forte, uma cidade de economia pulsante. Então, como é que foi? Não precisa contar todas, né? Não, Paulínia, como é que foi? Porque também as coisas, mesmo quando tem dinheiro, as coisas às vezes não são fáceis. Paulínia aconteceu de uma forma, assim, num primeiro momento, ela... É aquela história, é o fruto da ansiedade. As moças queriam de todo jeito, porque é um direito, e a gente tentava ponderar e elas não aceitavam. Não, tem que ser, e no meio tinha algumas que tinham uma certa experiência na área da educação, né? Professoras com formação pedagógica, pós-graduada, mestrado, e fazia projetos. E dentro dessa luta, isso acabou até transformando
num conflito, certo? Num choque. Esse choque gerou uma greve de alguns dias, e que para a cidade foi calamitosa. No tribunal, em Campinas, essa greve, houve um empate, 5 votos a 5. O prefeito tinha E no desempate, o presidente do tribunal entendeu que aquilo ali não era objeto para fazer uma greve. Mas mesmo assim, elas permaneceram nessa luta de querendo. Levaram 3 anos. Aí, quando trocou o prefeito, o prefeito que foi eleito, ele conversou com a gente antes, ele colocou aquilo como proposta de campanha. E como proposta de campanha, ficava até mal ele não fazer. Mas mesmo assim ele ainda levou um certo tempo, levou 1 ano e meio, e foi um estudo muito profundo, não foi uma coisa feita assim, porque às vezes você tem aí pareceres que não são conclusivos, são pareceres que é um parecer que aquele reflete um sonho, certo? O sonho é muito fácil da gente pintar o passarinho de cores vivas, mas não é fácil. Tem que ser uma coisa que tem que estar com o pé no chão e a cabeça no lugar. E muito articulado. Não adianta querer partir e bater de frente. E tem sempre que partir pelo caminho correto. Toda vez no direito tem um princípio que diz o seguinte: electa una via, non datum regresso ad altera. Ou seja, escolhido um caminho não te dá direito a voltar. Se você escolher o caminho errado, você vai chegar no lugar errado. Você precisa escolher o caminho certo. Então as professoras, essas moças, essas auxiliares aqui de Praia Grande, elas sonham em integrar ao magistério da cidade. Elas sonham, porque isso é uma questão até para alimentar esse ego da pessoa. Ela formou, ela estudou, ela se habilitou para isso, e nada mais justo do que elas estarem dentro dessa função. Mas vamos tomar o caminho correto para a gente chegar no lugar correto, de uma forma negociável, discutível, fazendo aquilo que é possível. Então, eu acho que elas me entenderam na primeira assembleia que nós fizemos. Nós temos uma outra assembleia amanhã. Essa outra assembleia nós já vamos dar o segundo passo, ou seja, qual é o segundo passo? Segundo passo, nós vamos eleger uma comissão entre elas que vão escolher quais que vão ser as suas representantes, quais que vão ser as companheiras que vão transmitir aquilo que elas têm em mente. E dentro dessa ótica de organização, desse sistema de organização, nós vamos amadurecer essa ideia, até procurar ver se a secretária de Educação, o prefeito, recebe essa comissão juntamente com o sindicato, porque não existe outro caminho se não for pelo sindicato. Porque é o sindicato que é o representante da categoria profissional. Se não for pelo sindicato, pode existir aí discursos vazios, coisas que não se levam a nenhuma conclusão, mas tem que ser pelo sindicato. E o sindicato, a grande prova que o sindicato quer fazer isso é a nossa contratação. Nós estamos aqui como profissionais para poder, contratados pelo sindicato, para poder conduzir esse assunto. Mas nós vamos conduzir esse assunto dentro de um jogo bastante plausível, ponderado, sem fazer bobagem, até para alcançar um dia esse sonho dessas moças, de forma ponderada. Amanhã vamos eleger essa comissão, depois nós vamos discutir com essa comissão, mas na sequência, discutir com essa comissão um projeto, né?
Na Assembleia passada, eu falei, olha, quando for possível, nós vamos até fazer uma Assembleia em praça pública. Eu acho que isso é salutar, isso é democracia, a liberdade de expressão. Nós não vamos fazer Assembleia para agredir ninguém, para ofender, para dizer que... Nós vamos fazer Assembleia, é uma liberdade, a expressão da vontade. Elas vão dizer, olha, nós queremos ser professoras, nós queremos aposentar com 5 anos a menos. Isso tudo tem que ser ponderado, tem que ser medido. Volta ao ditado de Minas Gerais. O que nós vamos fazer? Vamos fazer angu ou vamos fazer fubá? Ou vamos fazer mingau? Então a gente tem que medir a água e o fubá para que a gente faça aquilo que é corretamente. E eu sou ponderado, eu acho que dentro da minha vida, pela essa forma de ser, eu negociei muito pela alimentação, pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação. Negociei com um usineiro, eu brincava com o usineiro, olha, o seu pai foi senhor de engenho, o seu avô foi senhor de engenho, o seu pai foi usineiro, e você tem que ser empresário do ramo de açúcar e álcool. Quantos eu tenho relação hoje, tem grupos de produtores de açúcar e álcool, que ainda exerce a função de consultor, onde eles me pedem, o que você acha disso? E eu dou opinião na produção de álcool e açúcar dos maiores grupos do país. Por quê? Pela forma que eu agia ponderadamente, né? E isso eu aprendi na indústria de alimentação e hoje eu faço dentro do setor público. E principalmente no momento de crise, se você não tiver ponderação, você está perdido. Muito bem, nós estamos aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, entrevistando o Dr. Jamir Menali, que fala agora sobre as questões das atendentes de educação aqui da cidade. Nós vamos fazer mais um break. No próximo bloco, nós vamos falar da questão da eleição do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, que foi judicializada, e o Dr. Jamir é um dos advogados que está tocando esse processo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. A placa? Tava de proibido estacionar, tava de deficiente. Ah, de deficiente pode? Ah, mas não sei, na vaga de deficiente aqui. E deficiente pode? Não, não pode. Pois é. Mas era outra placa, né? Um minutinho só, tava entregando um currículo pra uma amiga que eu combinei de encontrar aqui pra um trabalho. Ah, então realmente foi mal. Eu fiz 5 minutos aqui, eu já tô saindo com o carro. Já fiz a multa. Vou procurar um lugar pra fazer um xixi. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa TV Com Debate Praia Grande, hoje na sede do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, entrevistando o Dr. Jamir Menali, como eu disse nos outros blocos, o coordenador jurídico da Confederação Nacional e da Federação Estadual dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande. De Praia Grande não, do Estado de São Paulo e do Brasil. Jamir, no bloco anterior você falou da questão das atendentes de educação, da sua expectativa
para a reunião que acontece amanhã, sábado. Lembrando que o programa hoje é gravado sexta-feira, e sábado tem uma reunião grande com a secretária, com as atendentes de educação, e o Jamir vai ser um dos advogados presentes lá. Mas também tem a questão da eleição do sindicato. A eleição foi judicializada, está paralisada há mais de 2 anos, e teve uma decisão na semana passada lá no Tribunal Regional do Trabalho. A primeira pergunta que eu quero te fazer: esse processo tem que continuar, ou melhor, vai continuar tramitando na Justiça do Trabalho? Olha, Getúlio, eu até apostei e aposto, e continuo apostando. Eu queria dizer que são 500 sacas de café. Aposto que não vai continuar pelo seguinte: o artigo 114 da Constituição Federal, ele foi alterado pela emenda 45. A emenda 45, ela diz: é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar as questões entre trabalhadores e empregadores. Aí veio uma associação de juízes federais e ingressou com a DIN 3395. E o ministro Gilmar Mendes, ele concedeu uma liminar onde diz o seguinte: as questões que envolvem servidores públicos com regime estatutário, a competência é da Justiça Estadual. Se é servidor federal, é da Justiça Federal. Esse processo que a oposição sindical ingressou aqui na Praia Grande, a juíza da 2ª Vara, a doutora Lucimara, ela se deu por incompetente. E dizendo: a Justiça do Trabalho não é competente para julgar as questões, tendo em vista que os servidores públicos municipais de Praia Grande não são seletistas. Se aqui fosse regime seletista, CLT, na própria CLT tem lá alguns artigos que ainda são mantidos, que falam sobre eleição sindical. Mas aqui o regime é estatutário, é um estatuto próprio. A prefeitura, no âmbito da sua administração, ela estabeleceu um regime próprio, ela é autônoma com referência à relação que ela tem com os servidores públicos. Então, nós não temos nada a ver com a CLT. No entanto, a juíza da 2ª Vara da cidade, inteligentemente, ela se deu por incompetente. Nós não somos competentes. A oposição ingressou com recurso no tribunal. Só que tem que, além do recurso na ação principal, nas 2 ações principais, ela ingressou com mais 4 ações cautelares, tentando que as contas da entidade não fossem aprovadas, apontando que os candidatos que são a situação no sindicato fossem declarados inelegíveis, né? Um monte de coisas que são besteiras, que dentro do... tinha que procurar, porque é o seguinte: a eleição, ela teve um início, ela teve 2 dias de eleição. A chapa de oposição estava devidamente escrita. O nome dos candidatos estavam ali incluídos na cédula eleitoral. Então, ao invés da oposição ir para os setores da prefeitura e angariar o voto, ela achou melhor ir na justiça, tentar melar o processo eleitoral. É a mesma coisa de um jogo de futebol, onde o time começa a sentir fraqueza, ao invés dele ir para o jogo, para disputar a partida, ele ir no STJ, STJD. No STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e melar a partida. Mas por que o time não entrou em campo e tentou ganhar no jogo? Então é isso que eu acho, essa fragilidade da oposição, que ao invés dela ir buscar o voto, ela foi no tribunal e hoje ela usa a questão do tribunal para iludir o servidor público. A oposição não ganhou nada, a justiça entendeu que as contas do sindicato são normais, certo?
A ação cautelar que fala sobre as contas do sindicato foi julgada inepta. A inépcia, para nós advogados, a pior coisa que existe para um profissional do direito é quando um juiz diz que o nosso trabalho é inepto, porque nós não conseguimos. Eu volto a dizer um brocardo jurídico, que é o princípio de alegar e não probar, sede quo non alegare. Então, o que quer dizer isso, traduzindo em português, o princípio latino? Alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Dizer que as contas do sindicato estavam erradas, sem mostrar aonde estava o erro, isso é uma banalidade. Isso, como se diz, mostra a incompetência de uma oposição. Porque a oposição tem que mostrar o erro. Mas mesmo assim, eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo, mas mesmo assim ainda o TRT determinou que a eleição fosse feita realizada agora, quando o processo transitar em julgado, mas de uma forma diferente do que preconiza o Estatuto do Sindicato. Por que isso e o que você acha que vai acontecer? Primeiro, quando ela diz que as eleições deverão ser realizadas quando do trânsito em julgado da sentença, vamos fazer uma conta assim que até criança tem condição de analisar. Essas eleições estavam sendo realizadas no ano de 2013, em setembro de 2013. Em razão de uma decisão da doutora Lucimara, da segunda vara, dizendo que não era competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar essa questão dessas eleições, né? Então, ela dava pela incompetência da Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho não tem efeito suspensivo, as decisões da Justiça do Trabalho podem ser executadas imediatamente. Quando ela disse que não era competente para poder decidir sobre essa questão, simplesmente o sindicato me perguntou, eu falei, pode realizar as eleições porque caiu o processo da Justiça do Trabalho. Eles entraram com recurso e imediatamente eles entraram com ações cautelares lá no tribunal. O que é estranho em tudo isso, e hoje eu uso até a lente de uma emissora de televisão para questionar o próprio tribunal. Se existe uma regra a ser cumprida, que é o do processo eletrônico, esses processos todos que hoje estão tramitando fisicamente no tribunal da segunda região em São Paulo, teriam que ter sido dado entrada eletronicamente, mas não foram dadas entradas eletronicamente. O tribunal aceitou o processo físico em papel. Aí até agora não houve uma explicação por que dessa alteração da regra. Se a regra é posta para todos, por que essa regra houve uma alteração da regra, houve uma exceção para esse grupo aqui da Praia Grande? Isso eu questiono o tribunal. E não tem nenhuma preocupação em questionar da forma enfática como estou questionando, porque como advogado eu não posso permitir esse tipo de coisa. Então esse pessoal ingressou com a ação no tribunal e a vice-presidente Hilma, doutora Hilma, vice-presidente do tribunal, ex-vice-presidente, porque agora já mudou a composição da direção do tribunal, autorizou que fosse feito fisicamente, concedeu uma liminar, mandou suspender o pleito eleitoral até com ordem de prisão. Estranhíssimo. Tudo bem, os processos foram para julgamentos. A doutora Silvana Abramo, desembargadora, determinou que a Polícia Federal, isso nos causa até... Eu lembro bem da escolinha do professor do Chicanísio, que isso podia passar na escolinha do professor, do Chicanísio, porque dentro do tribunal eu falei, eu repudio veementemente essa atitude, como advogado, como procurador da Confederação Nacional dos Servidores Públicos Municipais e da Federação, porque a edição do artigo 8º da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, estabeleceu o princípio da liberdade e autonomia sindical, o fórum interna corpore, né? As decisões do sindicato têm que ser tomadas interna corpore, e colocou
expressamente é vedada ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Você tem um estatuto, você tem que realizar uma eleição com base no seu estatuto. Se houver qualquer erro que fira aquele estatuto, você tem fórum recursal dentro do próprio sindicato. Se a diretoria não resolver, você pode apelar para uma Assembleia Geral. O que fizeram? Foram na justiça. Isso chama-se, quando não há a lesão do direito, descabe a apreciação do Poder Judiciário. Como foram na justiça, chama supressão de instância. Suprimiram a instância administrativa, a instância interna corpore. Então, o princípio da liberdade e autonomia sindical, certo, foi lá jogado na lata do lixo. E a própria justiça atendeu isso. E quando a doutora Silvana Abramo coloca que a eleição tem que ser acompanhada pela Polícia Federal, imagina que ponto nós chegamos. Eu gostaria que fosse apontado quais são os erros, quais são os desvios que houve no pleito eleitoral para que a Polícia Federal acompanhe o pleito. A Polícia Federal tem que... Existem as atribuições. O artigo 144 da Constituição Federal, ele estabelece a atribuição de cada polícia. Você tem a federal, você tem a estadual, você tem a... Inclusive o inciso 8º, parágrafo 8º do artigo, ele estabelece a atribuição da Guarda Municipal, certo? Que fala sobre... É o capítulo que fala da segurança nacional. Não é atribuição da Polícia Federal acompanhar a eleição de sindicato. A polícia cuida de contrabando de armas, tráfico de drogas, o tráfico de mulheres, o ingresso de estrangeiros, a saída ou desvio de divisas da nação. Isso sim é trabalho da Polícia Federal. Eu acredito que a doutora Silvana Abramo, equivocadamente, entrou num sonho que lhe foi através da venda de falsos comunicados pela oposição. Isso não existe. Nesse sentido, esses processos que levaram 2 anos para ser julgado no TRT de São Paulo, na 2ª região, no Tribunal Superior, eles também levarão por volta de 2 a 3 anos. E além do TRT, do TST Brasília, a matéria é constitucional. A matéria discute a competência da Justiça Comum, da Justiça Estadual ou da Justiça do Trabalho, com base no artigo 114 da Constituição Federal. Então, nós ainda temos, além do TST, nós temos o STJ e nós ainda temos o STF. Fazendo um parênteses aí, dentro dessas decisões, você está mencionando mais 3 tribunais que podem ser acessados, 2 tribunais que podem ser acessados, como estão correndo julgados? Porque não é só na Praia Grande que acontece problema em eleição de sindicato. Eu tenho notícia de ter acontecido o problema em eleição do Sindicato de Santos, Sindicato de Servidores Públicos de Santos, municipais, Sindicato de Auditores Fiscais, também já aconteceu o problema, aqui na cidade de Santos também, e os julgados nos tribunais superiores, e você é um especialista em tribunais superiores, como estão caminhando os julgados? O que eu disse, com a emenda, com a DIN 3395, o artigo 114 que diz processar ou julgar as questões entre trabalhadores e empregadores. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento que o servidor público regido com estatuto próprio, certo? Ele não tem relação de emprego ou vínculo de natureza trabalhista conforme estabelecido pela consolidação das leis do trabalho. O vínculo do servidor público é de natureza jurídica administrativa. Portanto, ele está fora da CLT. Se ele está fora da CLT, ele está fora da Justiça do Trabalho. Ele tem que ser julgado pela Justiça Comum, né? Nesse aspecto, a competência já está fixada
tanto pelo TST, são decisões majoritárias do TST, de que a competência é da Justiça Comum. E tem mais, o STJ já decidiu em 3 processos, envolvendo o Sindicato da Praia Grande, de que a competência é da Justiça Comum. No entanto, agora eu ingressei com exceção de competência no tribunal, dizendo o seguinte: tem um moço chamado, um profissional, até um colega, um advogado, chamado Marcos Antônio da Silva. O doutor Marcos Antônio da Silva, nas eleições lá atrás do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande, ele ingressou com ações contra processo eleitoral. Esses processos foram parar no STJ. A Justiça do Trabalho, o Tribunal da Segunda Região, suscitou um conflito de competência negativo no STJ, porque tanto o juiz daqui da Praia Grande dava por incompetente, como a do trabalho também. Então, a suscitação de competência no STJ. E o STJ disse: a competência é da Justiça Comum. Outro processo do Sr. Marcos Antônio da Silva, ministro Mauro Campbell, do STJ. A competência é da Justiça Comum. Então, o STJ já estabeleceu a competência aqui, porque envolve o mesmo sindicato e, na verdade, envolve o mesmo grupo. Ou seja, o Marco Antônio da Silva, naquela época, o Marcos Antônio da Silva, doutor Marcos Antônio da Silva, naquela época, ele é que ingressou com as ações, mas ele representava o grupo de oposição. Agora, dessa vez, alterou a parte, alterou o autor. Veio o Pichoxó, é o apelido, né? Que ele é o autor das ações, né? Mas ele está pleiteando em nome próprio direito de um grupo. Da mesma forma que lá atrás o Marcos Antônio da Silva, ele estava pleiteando em nome próprio direito do mesmo grupo. E se o STJ já estabeleceu que a competência é da Justiça Comum, isso já fez coisa julgada. E essa coisa julgada é para o grupo e não apenas para aquele que ingressou com a ação. Em resumo, esse processo ainda demora e você imagina que ele vai terminar na Justiça Comum? Ou seja, vai chegar nos tribunais superiores para depois voltar para o Fórum de Praia Grande para que seja julgado em primeira instância no Fórum de Praia Grande? Eu tenho absoluta convicção que esse processo um dia voltará para a Justiça Comum de Praia Grande. Mas isso tudo foi um jogo feito para tentar melar as eleições, porque o senhor Marcos Antônio da Silva, a candidatura dele foi impugnada porque ele estava inadimplente com os cofres da entidade. E por ele estar inadimplente, a candidatura impugnada, armaram-se um jogo para conseguir uma liminar na Justiça do Trabalho e melar o processo. Enquanto isso, ele acertava a sua dívida com o sindicato e obteria a legitimidade para ser candidato. Só que ele não imaginava que a doutora Lucimara ia dar pela incompetência. Quando esse processo voltar, não sei daqui a quantos anos, certo? Esse aspecto, que é o aspecto do uso do processo para obtenção de vantagens pessoais, o artigo 17 do Código de Processo Civil, será levantado, porque isso é litigância de má-fé. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte: a doutora Carla Mazeu, que é a advogada da oposição, ela é a advogada do processo que decidiu as eleições de Santos. E nas eleições de Santos ficou bem claro que a competência é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa TV com Debate Praia Grande. Na próxima semana voltamos com mais um entrevistado. Agradeço a tua presença aqui, Jamir, que tudo corra bem amanhã na reunião, que você consiga explicar todas as questões para as atendentes de educação. Obrigado, Jamir. Queria que você se despedisse desejando uma boa sorte amanhã. Muito obrigado aí a TV Com e vamos torcer para que tudo dê certo aqui com as moças aqui na Praia Grande.
Tchau.